os irmãos. O Senhor está contente com você? Amém. Que Ele esteja contente com nós todos, né? Aleluia. Eu até tinha preparado um louvor, mas o pastor me solicitou um louvor que nós ministramos lá no Imirim. E nós vamos procurar, então, ministrar esse louvor. Eu quero convidar a igreja, nós nos colocarmos de pé e abrirmos a palavra do Senhor lá no Salmo 34 para lermos. Salmo 34, o versículo 4 é o versículo que os irmãos escolheram para esta campanha. Então, quero convidar os irmãos a lermos este versículo que provavelmente vai ficar gravado em nossos corações durante esta semana. Vamos ler. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Novamente. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Senhor, que esta verdade seja uma constante por todos os dias da nossa vida. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por favor, pode assentar-se. Amém. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Eu vou procurar lembrar, né? Mas, amém, eu creio que eu lembro. Quem conhecer este louvor pode louvar ao Senhor comigo. Se as lutas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvide
Irmãos, esse tema ressalta dois pontos fundamentais. Coragem é uma virtude. É uma virtude, eu diria, no segundo escalão de nobreza. Até mesmo as virtudes têm seus escalões. E algumas virtudes são maiores, mais profundas ou mais essenciais que outras. Coragem não está no primeiro escalão, porque se nós rapidamente meditarmos, por exemplo, ela não tem o mesmo poder, a mesma intensidade, por exemplo, da sabedoria. Alguém poderá ser o mais corajoso possível, mas essa coragem, ela só é efetiva debaixo de sabedoria. A sabedoria é maior que a coragem. Alguém poderá ser muito corajoso, mas essa coragem terá que submeter-se ao amor. O amor é maior do que a coragem. Mas ela também é uma virtude. Ela é uma virtude de coroamento. A coroa que está sobre a cabeça do rei não é mais importante que o rei, mas de fato ela o identifica. E a coragem é uma virtude de coroamento, é uma virtude de identificação. Todos nós nos identificamos com alguém que é corajoso. Todos nós nos empolgamos com essa pessoa. Então vamos colocar a coragem assim como um coroamento. Que uma pessoa seja sábia, que uma pessoa seja amorosa, que uma pessoa seja uma pessoa de fé. Uma das virtudes essenciais da fé. E que no coroamento disso ela seja também corajosa. Então coragem é isto, é esta virtude. E coragem é muito mais complexa do que nós pensamos, e a palavra de Deus nos apresenta a coragem como uma coisa muito complexa. Dentro de você, como dentro de mim, como dentro de Pedro, como dentro de Paulo, como dentro de Davi, coragem é algo complexo. Você tem coragem para algumas coisas e não para outras. Davi não teve um pingo de temor, nem uma sombra, nem uma vírgula, nem uma grama de temor de um homem de 3 metros e 2 palmos. Ele não teve nenhuma sombra de dúvida de que colocaria aquele homem no chão. Portanto, Davi é um modelo de coragem. E como eu disse agora há pouco, quando a gente olha para alguém corajoso, a gente se empolga, ele nos atrai. E Davi é, no Velho Testamento, esta pessoa que nos atrai pela sua coragem. Mas Davi não teve coragem de enfrentar Urias face a face e dizer a ele: eu te traí com a tua mulher. Davi não teve coragem de repreender seu filho Amnon quando ele abusou de sua irmã mais nova. Davi não teve coragem de repreender seu filho mais velho que se levantava contra ele. Davi não teve coragem de repreender seu general que estava fazendo coisas erradas. De modo que um homem que não tem a menor sombra de temor para enfrentar um gigante, teme enfrentar certos conceitos familiares e existenciais. Mas eu não quero crucificar Davi porque
acabei de dizer que nós padecemos desta mesma circunstância. Você que está aqui hoje tem coragem para muita coisa que te surpreende e surpreende alguém que te conhece, mas fraqueja, mas vacila, mas recua diante de coisas que um adolescente, uma criança diria diante disso. E eu também não posso falar nada de você, porque muitas vezes a minha esposa tem que chamar a minha atenção. Você é um homem corajoso, você precisa fazer isso. E eu digo para ela, eu não estou com coragem. Nós pastores procuramos a coragem de vez em quando. Eu não vou falar muito sobre a coragem, né? Porque eu preciso entrar no viver. Mas nós pastores às vezes temos que procurar a nossa coragem, resgatá-la, retomar os valores celestiais. Não, espere, eu sou servo do Senhor, Deus está na minha vida, como é que eu recuei diante disso? Não, eu sou escolhido pelo Senhor para estar à frente do rebanho. Não, eu não posso dar essa imagem para as minhas ovelhas, elas não podem se sentir desguarnecidas, desprotegidas. Não, Senhor, me põe em pé, porque eu não estou em pé só por mim, eu estou em pé pelo meu rebanho, que confia que Tu estás me usando, e eu sou uma referência. Senhor, não me deixa vacilar. Quantas vezes um pastor não tem que orar isso? Porque, como nós acabamos de louvar a Deus, as ondas do mar da vida às vezes ameaçam destruir a nossa fé, mas Ele não se esqueceu de nós e está conosco. E precisamos buscar essa coragem de novo das mãos dele e dizer: dá-me, Senhor, esta coragem com que Tu sempre me ungiste. Ele vem e Ele entrega a coragem, mas Ele não entrega só a pastores, Ele entrega a todos aqueles que lhe pedem. Portanto, peça coragem ao Senhor para o que tu tens que fazer. Vai lá em nome do Senhor Jesus e toma a posição que o Senhor espera que tu tomes corajosamente. Vai em nome do Senhor. Davi foi em nome do Senhor. Toda vez que você for em nome do Senhor, você está resguardado pela pessoa do Senhor. Tenha coragem, eu te digo. Em segundo lugar, eu quero ainda abordar a questão de viver. A Bíblia mostra um número fantástico de pessoas que existiam e pensavam que viviam. Você existe ou vive? O pastor não faz pergunta difícil. Você existe ou vive? Porque existir, a árvore existe, o gato existe. Quem tem respiração, quem tem pulmão, quem o coração está batendo, existe. Mas é preciso transformar essa existência numa vida. E vida é existência com propósito. Me entendeu? Diga comigo. É preciso transformar existência em vida. Vida é existência com propósitos. Eu existo, o coração bate, o sangue corre, a mente funciona com propósitos de Deus. Para eu declarar que vivo, preciso saber, conhecer, entender quais os propósitos com que Deus me criou e partir corajosamente na direção deles e dizer: Senhor, Tu me criaste para a vida, Tu me criaste para propósitos, Tu me criaste para a obra, não me permite existir em vão, mas Senhor, sê comigo para que eu viva todos os Teus propósitos e para que as pessoas olhando para mim digam: verdadeiramente este vive, e quando eu me for, as pessoas possam dizer: verdadeiramente este viveu. Diz William Wallace, o libertador, um dos libertadores da Escócia,
ele diz: todos os homens morrem, mas nem todos vivem. Eu quero lhe dizer que empurrar a vida com a barriga não é viver. Eu quero lhe dizer que se submeter a todo tipo de depressão, a todo tipo de medos, a todo tipo de rancores, a todo tipo de ódio, a todo tipo de mágoa, não é viver. Eu quero te dizer que ficar submisso como um tapete a vontades alheias, a determinações alheias, vivendo uma subvida, vivendo uma subexistência, vivendo um subcaráter, não é viver. Vida é esplendor, vida é glória. Deus nos fez para o esplendor, Deus nos fez para a glória, Deus nos fez para a manifestação do seu poder, e isto é vida. Amém. Se você está esperando por viver, esperar por viver não é viver. Esperar pela cadeira do dentista não é tratar o dente. Esperar pelo 13º não é gastar dinheiro, porque ele ainda não veio. Nós não precisamos, nem podemos viver de esperar. Nós temos que dizer: é a hora de fazer acontecer. E isto é vida. Fazer acontecer é vida. Então, agora nós podemos juntar os dois. Senhor, eu estou vindo esta semana aqui para entender o que é coragem, para entender o que é viver e para entender o que é coragem para viver. E durante esta semana, Senhor, me ensina, porque eu quero, Senhor, alcançar o teu padrão de excelência. Aleluia. Irmãos, eu fui convidado aqui para te trazer uma palavra da parte do Senhor. Amém. Pessoas foram convidadas aqui para te trazer palavras da parte do Senhor, para a tua edificação, para a tua limpeza completa por dentro e por fora, e para que ao final desta semana tu estejas renovado e estejas manifestando no teu semblante, nos teus pensamentos e nas tuas ações a glória do Deus Todo-Poderoso que te criou. Então agora vamos rapidamente para a mensagem. Pastor, essa parte ainda não era mensagem? Não, isso era só a gente entender o tema. Glória a Deus. Um salmo de bendição. Você tem o título aí: Davi louva a Deus porque ele respondeu às suas súplicas e exorta o povo a confiar nele. Este é o tema principal. Tem um subtema, eu não vou me deter nele. Então Davi escreveu um salmo para louvar a Deus porque Deus o livrou. Esta era uma situação constante na vida de Davi, porque a vida dele foi muito tribulada. Eu acredito que Davi só não teve uma vida mais tribulada do que a gente hoje numa grande cidade. Ele corria riscos de vida muitas vezes, mas não mais que você e eu. Está difícil chegar em casa, está difícil sair de casa, está difícil permanecer dentro de casa. Tudo está difícil, irmãos. Não é? Vivemos num mundo violento, vivemos num mundo atribulado, e este tema foi maravilhosamente escolhido, veio muito a calhar, porque hoje, mais do que na maior parte da história do mundo, é necessário coragem para viver. Tem que ter coragem. Uma pessoa que seja depressiva ou que seja facilmente impressionável, ela deita embaixo da cama e dali não sai mais. E você tem que ir ali embaixo da cama e enfiar comida para ela comer, e o restante eu não sei como ela faz, mas ela fica escondida lá. Não são poucos os casos, são muitos os casos de síndrome do pânico na nossa geração. As pessoas não tomam banho porque tem medo de morrer afogada com uma gota. As pessoas não comem a comida porque tem medo da sua filha que lhe fez a comida ter envenenado para matá-la e ficar com a herança. As pessoas estão com síndrome do pânico. As pessoas têm medo de passarinho, porque passarinho pode ser uma águia que vai picar o seu coração e matá-la. No seu mundo está acontecendo isso. No seu mundo as pessoas estão doentes assim. Davi, para não entrar nesta condição de doença a que o ser humano muitas vezes é submetido ou é atacado, ele tinha uma fórmula, e a fórmula
está neste salmo. Aleluia. Ele tinha uma confiança, era de onde vinha a coragem dele. Então o versículo 4 fala diretamente que ele buscou ao Senhor e respondeu, e livrou-o de todos os seus temores. Então por isso eu glorifiquei a Deus pela escolha desse versículo, porque este versículo é, de uma certa forma, de um certo ângulo de vista, ele é o centro deste salmo tão precioso. Este salmo vai nos dizer, logo a seguir, no versículo 5, que se olharmos para Deus, seremos iluminados, e o nosso rosto não ficará confundido. Então, este salmo ele alerta para que olharmos para o Senhor representa clareza de mente, representa ver as coisas do tamanho que são. Sim, é por isso que Davi foi liberto dos seus temores, porque às vezes um temor que nos assola é não ver as coisas como elas são, é superdimensionar o problema, uma questão que é muito comum nos nossos dias. Pastor, não sei se desisto da igreja, não sei se desisto do casamento, não sei se desisto da vida, o que lhe aconteceu? Fiquei desempregado, isso abalou minhas estruturas, pastor. O que está faltando a essa mente? Clareza, olhar para o Senhor e dizer, o emprego não é nada, diante de tudo que Ele tem colocado em nossa vida, o emprego não é nada. Nós vivemos na nossa geração uma supervalorização dos temores, vivemos uma geração de coitadinhos. Eu espero e peço a Deus, e me desculpem por essa liberdade, que os irmãos não estejam sofrendo aqui nesta igreja, e eu tenho lutado lá naquela igreja que eu pastorei, para os irmãos não sofressem desse mal. Pastor, quero sair da igreja. Por quê? Porque aquele irmão não me cumprimentou, ele não deu a paz. Isso me entristeceu, isso acabou comigo. Eu estou corroendo, como é que pode? Eu nunca esperava uma tragédia dessa dentro da casa de Deus. E os pastores têm que ficar dando mingau em vez de feijoada, batatada, carne seca com purê, tem que dar leitinho na boca, porque a pessoa ela é coitadinha. Nós não somos coitadinhos, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos pessoas maduras, adultas, capazes de enfrentar os temores da vida no tamanho que eles têm, e mais, sabendo que atrás de nós há um Deus, e à nossa volta há um Senhor, que é dono de toda a circunstância. Então Davi diz, olhe para o Senhor e Ele vai clarear a sua mente. Pastor, eu tenho medo de um temor físico, de algo físico, eu precisava de uma resposta física. Não tem problema. Veja o versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você tem temor físico, você tem esse temor angustiante das coisas físicas. Não se esqueça jamais, há um anjo acampado ao teu redor, há um exército celestial que trabalha pelo bem da igreja. O escritor aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores que receberam determinação de Deus para trabalhar pela igreja e que estão a serviço da obra de Deus na terra e pelejam pela igreja do Senhor, de modo que hoje aqui, orando ao Senhor, o pastor disse, meu Deus, se algum espírito que não é da tua parte quiser entrar aqui, qual foi a oração, pastor? Não deixa, meu Senhor, porque o anjo do Senhor acampa onde nós estamos reunidos. Então, meus irmãos, não é um jogo de palavras, nem é filosofia. O exército celestial está trabalhando pela nossa vida. Estamos constantemente cercados de poder e glória. Constantemente poder e glória cercam a nossa casa, cercam a nossa vida, cercam o nosso entrar, cercam o nosso sair. Mas acima de tudo, o maior de todos os poderes é o que está no Salmo 121. Ele é o que entra com você, Ele é o que sai com você. O
determinação é estar comigo. E aí ele ainda diz a razão de não termos temor, versículo 12. Aí onde está escrito quem é o homem, você pode perguntar quem é a mulher, quem é a pessoa. E ele dá um conselho para termos coragem de viver. Uma questão fundamental da coragem, entenda aqui comigo. Por favor, me dê muita atenção nisso. Uma questão fundamental da coragem se chama consciência. Preste atenção nisso. Quando o diabo perceber, toda vez que ele percebe que você alcançou coragem no Senhor, que você chegou nesse ponto que eu estou falando, e você concluiu: o Senhor está comigo, os anjos dele estão por ordem dele acampados ao meu redor, nada de mal vai me acontecer. Quando o diabo percebe que você chegou a esse estado de coisas e você pensa que tudo acabou aí, entenda comigo, ele precisa trabalhar para essa coragem se evadir, fugir, sair da tua vida. E só há um campo em que ele pode trabalhar. Me entenda, eu estou falando de um campo só, não há dois. Só há um campo que faz a coragem sair. É a consciência. Só há uma coisa, diz Isaías ao povo de Deus: povo, meus olhos não estão agravados, meus ouvidos não estão surdos, minha mão não está encurtada. O que afasta vocês de mim é o pecado de vocês. O diabo sabe que a coragem toda desce pelo ralo quando a minha consciência diante do meu pecado diz bem forte na minha mente: não podes mais contar com o Senhor, porque tu o negaste. Entende? Sabe o cortar do cabelo de Sansão? É só uma simbologia, irmãos. É só uma última gota, irmãos. Sansão não perdeu a força porque foi cortado o seu cabelo. Sansão perdeu a força porque a última coisa que segurava o seu voto de nazireado, a última coisa que o segurava na presença do Senhor, a última coisa que ele não tinha feito era cortar o cabelo. Ele já tinha feito todo o resto. Não é um pecar que nos afasta da presença do Senhor, entenda isso. O Senhor é perdoador e um pecar não nos tira da presença dele. O diabo quer colocar isso na tua cabeça, não permita. Um pecar não nos tira da presença do Senhor, mas a continuidade de pecar um atrás do outro nos afasta, entristece o Espírito Santo, traz trevas, traz sobre a nossa consciência o jugo da culpa e começa a nossa mente a fazer a nossa mente pensar: o Senhor não está comigo mais, cortei meu cabelo. Não existe cortar cabelo, meu querido. Se você pecou e é isto que está fazendo Satanás oprimir a sua vida, confessa o teu pecado para o Senhor, porque se tu confessares hoje, Ele perdoa hoje. Volta o sentimento de plenitude do Espírito Santo, volta o sentimento da guarda do Senhor, volta o sentimento de eleição do Senhor, volta tudo na tua vida e o diabo é derrotado. Eu e você precisamos, para estar sempre no patamar da coragem, de manter uma consciência, como Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, no seu primeiro capítulo, mantendo uma consciência limpa diante de Deus. Se eu não posso me impedir a mim mesmo de pecar, por outro lado, nada me impede de pedir perdão ao Senhor e restaurar a minha condição de filho de Deus. Me entendeu? Então o diabo só tem esta
forma de nos oprimir, já que nós concebemos facilmente que o Senhor está conosco. Ele mancha a nossa santidade para nós perdermos este sentimento. Não deixe a santidade ser manchada. Jogue-se aos pés do Senhor. Diga: Senhor, eu pequei. Senhor, eu não sou digno de ser teu servo. Mas conto, Senhor, com a tua misericórdia. Mas conto com a tua graça. Não quero perder a coragem de viver, Senhor. Não quero perder a alegria da salvação, Salmo 51. Não quero perder, Senhor, o sentimento de que tu estás comigo, Salmo 139. Não quero perder, Senhor, o sentimento de que tu és o meu provedor, Salmo 23. Não quero perder, Senhor, o sentimento de que tu guerreias por mim, Salmo 8. Não quero perder, Senhor, o sentimento de que tu estás comigo de dia e de noite, Salmo 3 e Salmo 5. Não quero perder, Senhor, a consciência de que eu sou o teu adorador, Salmo 110. Não quero perder, Senhor, a consciência de que a tua palavra é o maior amor da minha vida, Salmo 119. Não quero perder, Senhor, a consciência de que contigo eu sou mais do que vencedor, Salmo 125. Não quero perder, Senhor, a consciência de que a tua casa é o prazer da minha alma, Salmo 122. Você tem que orar ao Senhor e dizer: Senhor, tu és a minha vida. Se tu não me perdoares, o diabo vai me vencer, mas tu não deixarás. Eu tenho certeza que tu estás me dando coragem para viver, e eu vou viver conforme a coragem que tu me dás. E este é o posicionamento cristão. Isto é coragem. A maior coragem de que precisamos é a de manter uma consciência lavada, remida no sangue do Cordeiro, azeitada de óleo como uma esponja. Sabe o que é você? Faça essa experiência. Se você quiser gastar azeite na sua casa, o problema é seu. Enche uma vasilha de óleo, encha. Vou desperdiçar mesmo, o pastor Eduardo falou para eu jogar dinheiro. Enche a vasilha de óleo, pede para o teu vizinho, enche a vasilha de óleo, depois bota uma esponja ali. Sabe o que vai acontecer? Daqui a 10 anos você ainda vai fazer assim nessa esponja, e ela ainda vai molhar sua mão. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é uma esponja de óleo. Não há Satanás da terra ou do inferno que possa te afastar da presença do teu Deus. Seja corajoso, confesse ao Senhor a tua dependência dele, e jamais este vínculo de amizade que você tem com ele se desfará. Amém. E você verá que o Senhor dá graça, dá graça, dá graça, dá graça, dá graça, dá graça. E você vai dizendo assim: Senhor, é muita graça para o meu pote. E ele vai dizer de cima: é pouca, porque eu tenho mais para te dar. Você vai chegar na porta lá daquele emprego que ninguém passa, que ninguém entra, que ninguém consegue, que as pessoas começam a babar na porta. Você vai entrar lá e vai dizer: Senhor, se tu fores comigo, Senhor, eu vou dar graça, dá graça, dá graça, dá graça, dá graça, dá graça, Senhor. O Senhor dará graça a você, o prazer dele é dar graça. E quem vive na graça não tem medo, quem vive debaixo do amor de Deus não tem temor na terra. João diz aos seus leitores na sua primeira carta que o amor lança fora todo o temor. Não há temor quando o amor de Deus entra. Paulo diz que onde superabunda a graça, nada pode nos derrotar. Ele diz: nós somos mais que vitoriosos, porque se Deus já deu pela nossa vida quando éramos infiéis o seu Filho para morrer na cruz, como não nos dará também com ele todas as coisas? É debaixo disso que você está. Por isso, levanta agora para com o teu problema e diga para o teu problema, e diga para as questões da tua vida: tu és grande, mas Deus dá graça. Deus deu graça a José na casa de Faraó. Faraó mandou ele para a prisão. Deus deu graça dentro da prisão. Botaram 2 servos de Faraó. Deus deu graça com os 2 servos de Faraó. Um dos servos de Faraó se esqueceu. Deus deu graça para José diante de Faraó. Os seus irmãos apareceram na terra. Deus deu graça a José para perdoá-los. O
pai pensava que ele estava morto há 13 anos, Deus deu graça para José ver seu pai. Se você vive na presença, no óleo lavado e remido no sangue do Cordeiro, esponja de óleo na presença do Senhor, o Senhor te dará graça para além do que você possa pensar ou imaginar, para além do que o problema possa ser, para além do que o medo possa querer te oprimir. Ele é o Deus da graça, e você vive essa graça. Encerrando, eu quero dizer que viver é um desafio de fé. Eu disse no começo que fé é uma das virtudes maiores, uma das essenciais, e ela é. Quando Paulo nomeia no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios toda espécie, praticamente toda espécie de dons espirituais, você e eu lemos ali e dizemos: isso aí é coisa grande, isso aí não é pouco, essas virtudes são grandes. Sim, eu digo isso com você. Sim, as virtudes são grandes. Mas no último versículo do capítulo 14, do capítulo 12, Paulo fala aos Coríntios: procurem o melhor dom, o que se aplicar melhor na vida de vocês, entre esses que eu citei. Mas agora eu quero falar de um dom maior. E ele passa o capítulo 13 descrevendo o dom do amor, a virtude do amor. E ao final dessa descrição, ele diz: agora, pois, permanecem 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. E dessas 3, que neste mesmo grupinho seleto que Paulo reduziu aí nesta passagem a 3, e há na verdade poucas virtudes mais que estão à altura destas, mas vocês estão reparando que uma das 3 fundamentais é a fé. Diga comigo: viver é ou não um constante exercício de fé. Para os que sim, glória. Para os que não, derrota. Você definiu para mim o que é fé e o que é vida. Viver é um constante exercício de fé, ou não. Para os que se exercitam na fé, está até ecoando. Essa parte é importante. Grave, é um som que está descendo. Entenda comigo: para quem vive a fé como um exercício constante, a vida não é vida. Viver não é viver, é glória. Entendeu? Tem certeza que entendeu? Repete para eu ter certeza que você entendeu. Quando viver é um constante exercício de fé, viver não é viver, é glória. Agora até eu entendi o que você falou. Como foi muita gente que me falou, agora eu entendi. Agora vamos dizer a parte triste juntos também. Quando viver não é um exercício constante de fé, viver não é viver, é no máximo existir, e no mínimo a derrota certa. Não preciso te falar mais nada. A palavra de Deus te diz nesta noite: põe-te de pé na minha presença, tenha a tua fé firmada em mim, e o mais eu farei. Diz. Amém. Põe-te de pé. O Senhor não pode ver o problema de pé e eu ajoelhado. Eu disse isso para uma moça que tinha voltado pela
quinta ou sexta vez para as drogas. E o Senhor disse para mim: tu vais falar uma palavra para ela que vai tinir as duas orelhas dela, mas ela vai voltar. No começo ela vai querer qualquer lugar do mundo, menos a tua presença e a minha. Mas depois ela vai voltar. E ela veio para eu aconselhar, e eu dei a palavra que o Senhor deu. E eu disse: olha como o Senhor te vê e olha como Ele me revelou. Sabe, um escravo, um cachorrinho, um animalzinho babando por comida na mão do seu Senhor? Assim o Senhor me mostra a tua vida diante de Satanás. Tu babas, tu mendigas, tu imploras o que Ele quer te dar para destruir tua vida. Assim diz o Senhor, moça: quando deixarás de ser cachorro do demônio para ser filha do Deus vivo? Ela saiu da igreja que ela queria ver o Papa rezando o terço, mas não queria me ver. Pouco tempo depois, ela ligou e falou: pastor, estou há tanto tempo já sem consumir, e estou buscando libertação completa do Senhor, porque eu não sou cadela de Satanás, eu sou filha do Deus Altíssimo. Põe-te de pé e o Senhor falará contigo, amém? Pastor Maria.